Quantas pessoas se encontram perdidas no mundo por falta de fé? Quantos ainda caminham na escuridão por falta de amor? Quantos se deixam levar pelas coisas do mundo, pelas coisas perdidas, pelas desilusões? Quantos caminham sem rumo, sem ter um destino, sem esperança, sem força e coragem, vive no mundo sem direção. Vive no mundo à procura da felicidade. Esquece que o mundo é de provas e expiações. As provas da vida são a nossa realidade, pois a felicidade nasce do coração. Quantos caminham sem rumo, sem ter um destino? Quantos caminham sem rumo, sem ter um destino, sem esperança, sem força e coragem, vive no mundo sem direção. Vive no mundo à procura da felicidade. Esquece que o mundo é de provas e expiações. As provas da vida são a nossa realidade, pois a felicidade nasce do coração. Bem de tardezinha, saí caminhando na beira da praia, olhando pro céu, as nuvens passando e o vento a soprar. O céu colorido de azul e branco, no instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. As conchinhas na areia comecei a juntar. Juntei as conchinhas e fui caminhando na beira do mar. Deixei as conchinhas debaixo da areia e o mar não levou. Mas o meu cansaço, quando entrei no mar, a onda tirou. O céu colorido de azul e branco, no instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus.
brilha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita, e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita, e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vem, vem caminhar comigo pelos campos, banhar nas águas desse mar profundo. Vem ver as belezas que o céu nos mandou. Vem sentir a paz do nosso Criador. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar, mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar, mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar, mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Em
Então não importa onde estiver, num vale, num monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias, aleluia, 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 aleluia. Nossa gratidão, Toninho. Gratidão, bom trabalho para todos. Deus abençoa. Boa noite a todos. Gustavo, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Obrigado. Boa noite a todos. Que vamos emanar vibrações positivas para todas as mães encarnadas e desencarnadas. Que mães são anjos na Terra, né? Então, a nossa gratidão a todas as mamães. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro do João Nunes Maia, pelo Espírito Carlos, Tuas Mãos, Tolerância. O espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Provérbio 18:14. O espírito desanimado cria mais dificuldades para seu próprio desenvolvimento, mesmo que a misericórdia divina lhe proporcione meios de restabelecer, os problemas crescem, ligado às profundas raízes psicológicas. No entanto, a tolerância dos espíritos superiores que trabalham junto à humanidade vence com a mão do tempo os empecilhos e faz com que o candidato se esforce, abrindo janelas no coração e na mente, por onde possa penetrar a ajuda da luz. A tolerância, na medida certa, é acréscimo do amor que vibra em tudo. A alma animada, corajosa e cheia de esperança no Senhor, mesmo em duras provas, não sente tanto quanto as aparências demonstram. Nossa gratidão pela harmonização do nosso irmão Toninho, e neste momento vamos respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que nós tivemos, pela noite que se inicia, por esse momento de estudo e reflexão do Evangelho, que nós vamos falar de amar os vossos inimigos. Então, a nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a Jesus, o nosso irmão maior, o amor de nossas vidas, que veio até a terra e deixou seu exemplo para que possamos seguir. Gratidão, Jesus. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da fraternidade espírita, Jesus de Nazaré. Nossa gratidão. Que essas nossas vibrações, esses nossos pensamentos positivos possam estar indo de encontro a todas as mamães, aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, às vezes em leito de dor. Então, que cada um possa sentir esse amor que vem de Deus, que vem de Jesus. E a gente compreender que ninguém está sozinho, que o tempo todo Deus, Jesus e a espiritualidade amiga está conosco. Então, Senhor, nós te agradecemos. Pedimos para que possa também a espiritualidade amiga estar do lado do nosso irmão Gustavo, abrindo, colocando nele um entendimento bacana para trazer para a gente. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos compreender. Nossa gratidão. Meu amigo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Gratidão, gratidão. Obrigado. Primeiramente, desejar Feliz Dia das Mães, né, para as mães do grupo. O tema da nossa palestra hoje, né, do nosso estudo, da nossa conversa, que é Amai aos vossos inimigos, é um tema bastante pertinente na nossa atualidade. E pensando sobre esse tema, tem duas histórias, talvez alguns de vocês já até podem conhecê-la, né, ou já conhecem, mas são duas histórias que acontecem em períodos do mundo durante as duas grandes guerras que nós tivemos do século XX, a Primeira Guerra e a Segunda. É interessante trazer uma história que tenha se passado no período durante ou pós a guerra, porque quando a gente pensa em inimigo,
fica alguma coisa, às vezes, muito difícil de entender na nossa atualidade, porque quando a gente pensa em inimigo, talvez a gente pense em alguém que trabalha com quem a gente não se dá muito bem, ou algum familiar com quem a gente tenha brigado, alguma coisa do tipo, mas que não traz, talvez, aquela profundidade que a gente consegue encontrar, por exemplo, durante os grandes conflitos que existiram, né? Então, logo durante o início da Primeira Guerra, né, que começa em 1917, a gente tem uma segunda guerra que ocorre, que começa um pouco antes, em 1915, mas ela acontece. A Primeira Guerra começa em 1914, ela termina em 1917, né? Então, um ano depois do início da Primeira Guerra, corrigindo aqui as datas, a gente teve um segundo outro conflito que aconteceu concomitante, que foi a batalha entre os turcos e os armênios, que ficou conhecido na história como o genocídio armênio. Então, a Turquia aproveita a explosão da Primeira Guerra para poder invadir a Armênia. E acontece uma violência muito grande. Os turcos eles chegavam e dizimavam os armênios, matavam mesmo na intenção de exterminar também uma raça. E durante essa invasão da Armênia, eles entravam nas casas das pessoas e matavam todos, e eles tinham também um certo hábito que era de pegar as mulheres, principalmente as mulheres mais novas, depois de ter matado os pais, os irmãos, e abusar daquelas mulheres, né? Os soldados abusavam daquelas mulheres e depois que eles faziam o que eles queriam com elas, no final eles acabavam matando. Isso acontece em determinada casa. Esse general entra com a tropa dele, mata os pais, mata os irmãos e pega uma das meninas e leva para o acampamento, e naquele acampamento eles abusam dela, todos os soldados, né? Eles abusam, mas ela consegue fugir. Ela consegue fugir e mesmo tendo sofrido toda esse trauma, né, de ver a família morta, de ter sido abusada, ela estuda, se torna enfermeira e, por uma questão assim mesmo do destino, uma coincidência, ela acaba indo trabalhar em um hospital onde os enfermos eram soldados de guerra turco. E ela trabalhava numa ala onde a maioria daqueles que estavam ali internados, eles não tinham expectativa de vida. Independente do cuidado que fosse fornecido a eles, a chance de algum deles sobreviver era muito pouca. E ela fica a cargo de cuidar de um leito onde havia esse general, esse sargento do exército turco. E mesmo ela sabendo que seria necessário um cuidado excepcional para que ele tivesse, pelo menos assim, um fim digno, quer dizer, com menos sofrimento, a chance de sobreviver é muito pouco, mas o que ela faz é isso. Ela fornece a ele um cuidado excepcional. Então, diariamente, ela vai ao leito, cuida daquele sargento de maneira impressionante, e ele vai se recuperando, ele, durante bastante tempo, ele fica inconsciente, depois, quando ele volta à consciência, ele está bastante confuso, não consegue entender nada, mas quando ele vai recobrando a consciência, quando ele vai melhorando, ele começa a observar essa enfermeira e ele tem a impressão de que já viu ela em algum lugar. Então, em determinado momento do dia, quando a enfermeira vai ao leito, né, para poder cuidar do enfermo, ele pergunta para ela se eles já se conheciam. Nós já nos conhecemos? Ela responde, já. Quer dizer, sim, nós nos conhecemos. E aí ele pergunta assim, aonde? Nós nos conhecemos de onde? Então ela narra que ele é o general que invadiu, o sargento que invade a casa dela, que mata os pais e a família, que leva ela para o acampamento e que abusa dela dos soldados. Ele fica em choque, assim, treme, com medo, e pergunta para ela por que ela não o matou quando ela descobriu quem ele era. Ela conta que a razão pela qual ela não o matou é que, enquanto ela se recuperava do que ela havia passado, enquanto ela fazia o curso de enfermeira, ela conhece Jesus.
Então, ela se torna cristã, ela conhece Jesus e ela apreende os ensinamentos de Jesus e ela entende a necessidade do perdão. Ela entende a necessidade do amor aos inimigos, que é nosso tema. E por causa disso ela não mata. Então é um tipo de devoção que a gente encontra numa convertida que é um exemplo muito grande, porque além de ela ter se convertido, ter entendido a mensagem de Jesus, ela teve uma oportunidade ímpar de conseguir provar aquilo que ela aprendeu, de testemunhar aquilo que ela aprendeu, porque ela sofreu muito e ela encontrou aquele que a fez sofrer, e durante o sofrimento dele, ela esteve ali auxiliando. Aí a gente pode até parar um pouco a história e tentar pensar. Ela começou a amar aquele sargento, ela se devotou, ela devotou a ele como alguém que o ama. É complicado a gente levar ao pé da letra a, a orientação de Jesus de amar os inimigos. Jesus mesmo, ele faz, ele questiona que amar quem nos ama é muito fácil, porque as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam. Não é isso? Ele faz essa comparação. E Jesus, ele espera que a nossa demonstração de fé ela esteja pelo menos acima daquilo que o farisaísmo demonstrava na época. Então, amar quem nos ama, ser paciente ou auxiliar quem nos ama é muito fácil, porque nós temos uma boa relação. Eles também gostam da gente. Então, se a gente for, por exemplo, a um presídio e conversar com alguém que cometeu crimes assim, inomináveis, a gente vai ver que essas pessoas também amam aqueles que os amam, né? Só que como exigir da gente, que está num mundo de prova e expiação, amor, alguma coisa que se assemelha a amor àquele que nos fez mal. Então, o amor aos inimigos, ele entra mais ou menos como uma sinonímia ao perdão. E quando a gente perdoa, é um ato de caridade, e a demonstração de caridade por si só já representa uma maneira de expressar o amor. Então, entra mais ou menos nesse espectro do que seria amar aos vossos inimigos, mas o que não significa, e Kardec deixa isso muito claro para a gente, é conservar por aquela pessoa, fazer crescer por aquela pessoa que é considerado os nossos inimigos, o sentimento de amor tal qual a gente sente por um familiar nosso, ou por um companheiro, ou por um amigo. Então tem essa diferenciação, porque nós entraríamos em conflito pela nossa por nós não conseguirmos, ou por ser muito difícil, e talvez a gente nunca lograsse êxito em desenvolver amor por aquele que nos feriu de alguma maneira, ou que feriu a alguma pessoa, né, alguém que seja próximo a nós, de quem nós gostamos. Então isso geraria muito mais conflito para a gente do que outra coisa. Quer dizer, como é que eu sou obrigado, a partir de agora, a amar alguém que me fez mal? Ou amar alguém que fez mal a uma pessoa que eu tenho, que eu amo? Né? Então, isso seria uma coisa muito, muito complexa demais. Exigir da gente esse tipo de comportamento seria muito complicado. Então, a partir do momento que a gente reconhece o nosso inimigo como sendo alguém que está mais ou menos ali no mesmo patamar evolutivo no qual a gente encontra, e que tem conflitos igual a gente tem, quer dizer, ele é um ser humano igual a gente, e ele acabou enveredando, né, cometendo algum tipo de ato, ou entrando em algum tipo de situação que acabou levando o sofrimento, às vezes um sofrimento muito, muito, muito grande. Deixa eu só ver aqui no chat, eu não sei como é que eu abro. Alguém disse alguma coisa? Só um segundo. Ah, não, desculpa, gente, é porque eu fico... iríamos sofrer muito por não conseguir exercitar essa virtude para com isso. Não, exatamente, Juscelina comentou aqui. Na verdade, talvez nós nem pensaríamos muito nessa questão do... Nós primeiro
ficaríamos ali imersos na questão da culpa, né, ou então do sofrimento demais, ou por nós não termos conseguido ajudar aquele que sofreu, ou mesmo o sofrimento que a gente tenha passado. Primeiro a gente fica imerso naquela questão do ódio, né, porque é uma coisa que Kardec ele fala muito sobre isso, né. Se a gente pensa normalmente, aquele que nos cometeu um crime, fez alguma coisa contra a gente, o que desperta em nós é raiva, é ódio, e é aquilo ali que vai nos alimentar por um bom tempo. E a gente vai acabar, isso acaba se tornando uma crescente, que não vai parar nunca. Não é isso? Mas voltando ao que eu estava falando, exatamente, o conflito seria, a partir do momento que a gente consegue superar nossa raiva, ou que a gente começa a conseguir conviver com o nosso ódio, com o nosso sofrimento, e a gente pensa que seria exigido de nós amar aquele que nos fez mal, isso nos traria bastante conflito e aumentaria, quer dizer, poderia aumentar de alguma maneira o nosso sofrimento como um todo. Não é isso? Então, o perdão, ele entra nesse sentido, exatamente o que Sandra falou, que ela não vibra contra os inimigos, mas o perdão está mais ou menos por aí. O perdão verdadeiro, quando a gente perdoa realmente, então a gente consegue não atribuir nenhum afeto ao acontecimento, pelo menos assim, não esperar que aconteça alguma coisa mal, ou não vibrar, né, contra os inimigos, é uma maneira de exercer a caridade e é aquilo que vai definir o perdão. A gente esquece a ofensa, não é isso? Então aquilo não nos atinge mais, e se aquilo ali não nos atinge mais, se a gente não consegue atribuir nenhum tipo de afeto a essa memória, a essa imagem que a gente acaba evocando na nossa memória, se a gente consegue pensar naquilo ali, sem que aquilo ali não nos traga nenhum tipo de conflito psicológico, a gente conseguiu perdoar. E se a gente consegue perdoar, isso é amar o inimigo. A gente consegue afirmar categoricamente que isso é amar o inimigo, sem que a gente esteja utilizando a palavra amar da mesma maneira que a gente ama a nossa mãe, ou da mesma maneira que a gente ama o nosso irmão. A gente está amando o nosso inimigo, porque a gente não está, a partir do momento que a gente consegue pensar no nosso inimigo, pensar naquilo que aconteceu, a gente não consegue, e a gente não atribui nenhum afeto, quando eu falo afeto que é de maneira negativa, de raiva ou de ódio, aquilo ali já é uma virtude. Então, aquilo é uma virtude. Eu consigo afirmar que é uma virtude. Então, eu estou trabalhando da maneira como Jesus espera que eu trabalhe. Entende? Então, isso é muito importante para a gente. Se alguém nos faz mal, ou se alguém fez mal a quem a gente gosta, e a gente vai passar por aquele momento de raiva, de ódio, de questionamento, e a gente questiona onde é que estava Deus naquele momento, tudo aquilo que passa na nossa cabeça, a partir do momento que a gente consegue sair desse estado, desse primeiro estado, né, que é uma coisa reacional, e que ela está em congruência com o nosso estado evolutivo, ou seja, o esperado de nós é exatamente isso, espera-se de nós nesse momento que a gente tenha raiva, que a gente tenha ódio, que a gente fique revoltado, mas a partir do momento que a gente consegue elaborar melhor a situação, entender melhor que nós estamos sujeitos a determinado tipo de situação e que a gente consegue passar esse processo, então a gente consegue construir o perdão. E o perdão é isso. O perdão, ele tem... A gente não consegue falar ou então orientar alguém a esquecer o que passou, porque durante nossa estadia na Terra, a gente tem uma ligação muito intensa com a matéria, a gente acaba sentindo muito aquilo ali que está perto de nós, quer dizer, que tá à nossa volta. Então, não é esquecer, não, você tem que esquecer o que passou. É muito difícil pedir uma pessoa para poder esquecer alguma coisa que causou um sofrimento, um acidente, a morte de um ente querido. Mas exatamente isso, quando a gente traz essa imagem na nossa memória, a gente consegue não atribuir um sentimento ruim. A gente consegue lembrar daquilo ali, né, que a denominação seria representação, a gente evoca na memória, mas aquela evocação não vai trazer um sofrimento a mais, nem fazer com que a gente sofra igual a gente sofreu. Então, o exemplo dessa enfermeira é uma coisa, a primeira vez que eu escutei essa história foi na palestra do Divaldo Franco, eu achei muito bonito, evidente que ele narra melhor do que eu, porque ele
ele dramatiza de uma maneira muito interessante. Eu fiquei com aquilo ali na cabeça durante um tempo, pensando porque uma coisa, eu sou médico, né? Para quem não sabe. Quando a gente tá atendendo um doente, a gente não sabe nada da história passada dele. A gente não sabe quem ele foi, a gente não sabe quem ele fez, às vezes a pessoa ela é mais velha. Então, a gente faz de tudo para poder conseguir tirar a pessoa daquela situação, seja ela psíquica ou orgânica ou física, falando das minhas duas áreas, né, que é clínica e psiquiatria. Então, para poder tirar aquela pessoa daquele sofrimento que ela está, e a gente não julga essa pessoa de maneira nenhuma. E eu estava pensando nesse tema, eu lembrei de que há uma ou 2 semanas a gente recebeu na sala de urgência no Poli, lá do Odilon, a gente recebeu uma mulher que veio algemada, ela veio de uma prisão, de uma cadeia, não me lembro de que era. Uma senhorinha, ela já estava mais velha, ela veio algemada, e a suspeita era de um evento neurológico que tinha acontecido ali de maneira aguda, ela estava confusa, não estava conseguindo falar, e é bastante interessante. A gente não pergunta para quem trouxe o que houve. Eu perguntei porque eu sou um pouco mais curioso, né? A gente já tinha abordado ela, depois eu fui entender a história, e ela tinha matado o marido de uma maneira violenta, com requinte de crueldade, foi o termo que a, a policial lá, a guarda, falou, por isso que era prisão perpétua. Isso não interferiu em nada o cuidado de ninguém ali, né? A gente não ficou pensando que podia acontecer isso ou aquilo com ela, não é uma coisa que se pensa. Mas no caso específico dessa enfermeira, ela viveu aquilo ali com aquela pessoa. Então, aquele sargento foi quem matou a família dela, aquele sargento abusou dela. Ele estava ali diante dele, cuidando, ele estava doente, havia sido ferido, não tem muitos detalhes. Depois eu peguei o livro para poder ler a história, o livro chama Incondicional, de um autor chamado Brian Zandi. Ele é protestante americano, ele escreveu esse livro, que é o chamado de Jesus para o perdão radical, né? Chama Incondicional esse livro. E aí a gente começa a pensar, e a gente se coloca no lugar dessa pessoa. Imagina o que nós faríamos, por exemplo, se nós encontrássemos com alguém que nos fez sofrer de uma maneira absurda, e nós estivéssemos ali, essa Elizabeth que comentou aí, gente, se vocês lerem, é minha mãe, tá? E está acompanhando aí a, o nosso estudo. Então, me colocando no lugar dela e pensando naquilo que aconteceu, você se deparar com alguém que te fez sofrer de maneira absurda, e você ter ali no seu ofício, no seu trabalho, na sua responsabilidade, cuidar daquela pessoa, evitando que aquela pessoa sofra, é uma coisa intensa demais para a gente pensar. É até difícil nós nos colocarmos no lugar dessa enfermeira. É muito difícil da gente imaginar aquilo ali que aconteceu. Não é isso? Porque o trabalho dela é evitar que aquele doente ali sofra. Mas aquele doente ali é um dos responsáveis pelo sofrimento de uma vida inteira. Quer dizer, ela perdeu a família dela inteira. Ela tinha 16 anos, na época, mais ou menos, assim, ela tinha acabado de sair da puberdade, algo do tipo, assim, 15, 16 anos, e ela teve a vida dela destroçada por aquele ser. E tempos depois, ela é a responsável por evitar que aquela pessoa sofra. Então, a noção de perdão para a gente, pensando no caso dela, parece uma coisa distante demais, mas se a gente não pensar nisso e só tentar colocar no nosso cotidiano, é complexo igual. É complexo igual. Porque nós ainda temos um psiquismo muito mais próximo da guerra, da revolta, da raiva, do ódio, do que do amor ao próximo. Nós somos seres que, se a gente pensa nas nossas tendências, são tendências beligerantes. Se alguém grita com a gente grita de volta. Se alguém fala alguma coisa, se alguém coloca envolve a gente, nossas tendências elas são muito mais voltadas ao mal do que ao bem.
Isso é o que a gente está tentando mudar. A nossa encarnação, ela serve para isso. E existe uma outra história que esse autor ele cita também, e eu acabei pegando, ficando curioso, né, e querendo ler do próprio autor, que é um livro chamado O Girassol, The Sunflower. Ele narra a história desse judeu, chama Simon Wiesenthal. Ele é polonês, e ele é um judeu sobrevivente da Segunda Guerra. E ali, mais ou menos, já chegando no final da guerra ali, mais ou menos em 1942, 1943, esse Simon é levado para uma cidade na Polônia, que era até uma cidade que ele conhecia, agora eu não vou me lembrar o nome, tá bom? E ele, junto com os companheiros dele, né, os camaradas, que é o termo que ele usa, eles eram deslocados, né, de um campo para o outro para poder fazer determinado tipo de serviço nos locais. E eles estão indo sendo levados para essa escola técnica, uma escola que ele conhecia, que na época dele, ele se lembra que logo no início da guerra, o cartaz que tinha pregado na porta dessa escola era o dia sem judeus, né? Ou seja, o dia em que o mundo viverá sem judeus. E passando, né, na estrada, indo rumo a essa escola, ele olha e tem um cemitério onde os soldados nazistas eles eram enterrados. E em cada tumba desse cemitério era plantado um girassol. Então era uma floresta de girassóis, assim, né? Era uma plantação de girassóis. Ele ficava pensando, porque o girassol ele segue o sol, né? Ele tem esse fototropismo, né? É uma propriedade de algumas plantas que acaba se movimentando para poder receber mais a luz do sol, para poder fazer a fotossíntese, né? E aí ele pensa, e aí ele vê borboletas ali passando e que como que as coisas são engraçadas, porque um soldado nazista que comete aquelas atrocidades, ao morrer no túmulo tem um girassol e ele pensa que ele morreria ali a qualquer momento e seria empilhado numa tumba não, né, numa vala que ele fala, com vários corpos em cima dele e que jamais teria um girassol plantado em cima da terra onde é que ele estava enterrado e jamais teriam borboletas por ali que ele fala dançando sobre as flores. E olha que caso mais inusitado que acontece com ele. Então, quando ele chega a essa escola, ele vê que não existe mais aquele banner escrito, né? O dia sem judeus, ou um dia sem judeus, e está escrito Hospital da Reserva. Ele chega lá com os companheiros e os camaradas dele, né? Os judeus juntos com ele, e aí, de repente, ele está passando e uma enfermeira baixinha chama ele num canto e pergunta se ele podia acompanhá-lo. Ela não ordena uma enfermeira da Cruz Vermelha. Ela não dá uma ordem, venha cá, né? Ela meio que pede, assim, mais ou menos assim, de maneira imperativa, mas não, assim, exigindo, e ele vai. Ele chega a uma enfermaria, onde é que só tem essa cama de enfermaria e essa pessoa enfaixada. Ele narra que é um rapaz extremamente magro, que tem o rosto completamente enfaixado, todo enfaixado mesmo, só tem 3 buracos, o do nariz, 1, 2, 3, 4 buracos, né? O do nariz, o da boca e o dos ouvidos. E aí ele chega perto, essa pessoa chama ele e pergunta não, afirma que ele é um judeu. Ele está sentado mais ou menos na beirada da cama, ele pede para ele sentar um pouco mais próximo, porque falar alto era uma coisa que cansava ele demais, ele estava muito cansado, estava muito ferido. E na hora que ele chega mais perto, a primeira coisa que ele faz é agarrar a mão dele. Ele fica meio assim, sem saber o que fazer, acaba deixando que ele aperta bastante a mão dele, e ele começa a falar. E esse cara, ele chama Cal, ele está com 21 anos. E ele começa a narrar que ele é um soldado da SS, que era um dos exércitos, assim, né, uma das forças armadas de Hitler, da Alemanha. Ele era da SS. E ele começa a narrar que quando ele tinha mais ou menos 16 anos, ali, 1933, por aí, ele começou a ficar encantado com a juventude hitlerista. Ele foi criado numa casa cristã. Os pais dele, eles não eram coniventes de jeito nenhum com nenhum tipo de pensamento hitlerista. Só que ele, como muitos da idade dele na escola, ficavam muito encantados, porque a gente tem que pensar
que é uma Alemanha que acabou de se reerguer de uma crise econômica muito forte, porque depois que eles perderam a Primeira Guerra, a Alemanha ficou praticamente na miséria. Então, você tem um investimento americano muito grande, e uma Alemanha que ela começa a crescer economicamente, culturalmente, e logo em 29, com a quebra da Bolsa, volta aquela história toda. Começa a exigir que a Alemanha pague as dívidas americanas, quer dizer, o dinheiro investido. Então, você começa a ter uma pobreza, você começa a ter um Estado ali completamente desorganizado. E quando você tem esse surgimento dessa ideologia, essa ideologia ela vem como se fosse uma coisa milagrosa para poder tornar a Alemanha uma grande potência que esperava-se que ela seria, ou que era o destino dela. Então, a juventude ela fica muito empolgada com aquilo ali, e ele acaba entrando nisso também. A mãe dele não pode fazer nada e o pai fica calado em relação a isso. De qualquer maneira, ele vai para um treinamento e a primeira batalha que ele participa é quando a Alemanha vai invadir a Rússia. E quando a Alemanha vai invadir a Rússia, eles chegam numa cidade e para poder lutar contra os russos, em determinado momento, assim, à noite, não tem mãos civis nas ruas. Tem muita mina, a Rússia ela coloca muita mina, assim, para caso os soldados cheguem e explodam, e de repente começa a sair de um celeiro, assim, um monte de gente, cerca de 100, 150, 200 pessoas. E aí o general deles mostra para eles, fala assim, são judeus. Então não eram russos, eram judeus, porque na época que Hitler começa a ascender, a gente tem uma imigração muito grande dos judeus para vários locais, inclusive para a Rússia, para os Estados Unidos, para os países ao redor, e para a Rússia. O que eles fazem? Eles pegam os caminhões, começam a colocar os judeus nesses caminhões e levam para uma casa de 3 cômodos. E esse Cal, ele vai falando com Simon, que ele não sabia, ele não conseguia entender como que cabiam tantas pessoas numa casa de 3 cômodos. E durante a narrativa desse soldado, esse judeu, Simon, ele começa a pensar naquilo que está falando. Olha que coisa mais inusitada. Um judeu na vigência de uma guerra, e ele é um prisioneiro de guerra, a raça dele, né, entre aspas, é tida como a causa do sofrimento de uma nação, quer dizer, um ser humano, e ele está ali num campo de concentração, perdeu toda a família dele, e ele está sentado na maca de um ariano, soldado, que está narrando para ele esse tipo de coisa. Olha que coisa mais impressionante. Esse é o primeiro capítulo do livro, e o primeiro questionamento que o autor faz é o que eu deveria ser feito. O que eu deveria ter feito, não o que você faria. A pergunta é o que eu deveria ser feito. Por quê? O que eu deveria ter feito. Por quê? Esse cara vai contar para ele que depois que eles empilharam aquele tanto de judeu naquela casa de 3 cômodos, eles receberam na mão granadas. E o sargento, o coronel deles lá, o superior, pediu que eles atirassem essas granadas. Então eles tinham granadas, mas estavam com os rifles nas mãos. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam jogar as granadas, e qualquer um que tentasse fugir deveria ser eles deveriam atirar naquela pessoa. Então eles tinham cada um seu rifle, suas granadas, e ainda tinha uma arma que era muito comum naquela época, que era uma metralhadora assim, que ficava em pé, automática, que ficava atirando sem parar. Então eles começaram a jogar as granadas, começou a explodir, começou a pegar fogo, e pessoas começaram a pular das janelas. E essas pessoas, elas eram alvejadas na hora. O que para ele foi uma coisa muito, muito marcante foi o seguinte, que enquanto essas pessoas elas tentavam pular da janela, saiu dali um pai com as roupas em chamas, uma criança no colo e uma mulher atrás que deveria ser, de acordo com o que o Carl fala, né, a mãe da criança, né, a esposa e a mãe. Então o pai sai com as roupas em chamas e Carl olha para aquela criança que devia ter mais ou menos 6 anos, que tinha uns olhos assim bem presos, que olharam para ele, e o pai
tampa os olhos dessa criança e eles alvejam a família, inclusive Cal, e eles morrem. Isso faz Simon pensar numa criança chamada Eli, que era judia, que ele conhecia e tal, então ele vai trazendo essas rememorações, tornando mais pessoal o relato desse Cal para a vida dele. Só que isso deixou esse soldado alemão de 21 anos completamente transtornado. Isso desorganizou nele tudo que ele acreditava. Porque, apesar de, após aquilo ali, eles terem ido comemorar e beber, ele fala que, durante a noite, ele não conseguia dormir pensando naquilo ali. E ele percebia que muitos dos soldados que estavam com ele, jovens igual a ele, tinha essa mesma sensação. Quando eles chegam em outra cidade para poder lutar, que ele sai de uma trincheira e que ele sai com o rifle para poder lutar, na hora que ele olha para frente, a primeira coisa que ele vê é o pai, a criança e a mãe. Ele fica completamente parado. Ele não consegue seguir esse soldado. E uma bomba explode do lado dele. Explode do lado dele, cegando, mutilando o corpo dele, e ele está há 3 meses nessa enfermaria. Ele não consegue fazer nada a não ser lembrar do que está acontecendo. E por que o questionamento que Simon faz é o que eu deveria ter feito? Porque ele fala que ele há 3 meses espera para poder conversar com alguém, com qualquer pessoa que seja judia, com qualquer judeu, porque ele lembrando que ele já gostou de Deus, que ele já foi uma pessoa religiosa, ele fala isso, né, que ele lembra de uma época em que ele amava Deus, em que ele acreditava no que o pastor falava da igreja dele, que eles também eram católicos, né, que o padre falava, e ele fala que ele não conseguiria morrer em paz sem antes pedir perdão para um judeu. E essa conversa que dura cerca de 2 horas, o autor do livro, Simon, ele permanece em silêncio o tempo inteiro. E mesmo quando ele pede perdão, né, e ele diz que não conseguiria morrer em paz se ele não recebesse esse perdão, Simon simplesmente ele vê uma oportunidade, levanta e vai embora. Então, durante esse tempo inteiro, o autor não fala nada. Nada, nada, nada. Então, ele está ali no leito de morte de um jovem de 21 anos, que está ansiando por morrer, porque está sofrendo. Ele fala assim, que se ele levantar a camisola, o avental dele, vai ver o tanto de furo que tem de medicação para a dor injetável, porque ele não aguenta as dores, são excruciantes, e ele pede perdão, e Simon não faz isso. Simon levanta e vai embora. Essa é a pergunta, o que eu deveria ter feito? Porque a partir desse momento que ele não perdoa, mesmo sofrendo o que ele está sofrendo naquele momento, tendo perdido a família dele toda, é alguma coisa que deixa ele em conflito sempre. Ele começa a ficar em conflito por quê? Porque primeiro que ele pensa, como é que eu perdoaria um soldado em nome de um povo? Ele acha que essa responsabilidade não é dele. Mas ele, como ser humano, aquilo ali traz um conflito muito grande a ele. Ele não consegue, ele fica com aquilo na cabeça, ele conversa com os amigos dele, cada um tem uma opinião, e a gente pensa nisso. O que nós teríamos feito, vendo os nossos amigos morrer, os nossos familiares morrer, a gente está diante de alguém que conta para a gente que está num sofrimento atroz, por outras causas, mas sofrendo psicologicamente, sofrendo no corpo, que está completamente mutilado, ele está cego. Simon narra que nas ataduras dele tinha um líquido amarelado que ele não sabia se era unguento para as feridas ou se era pus. Então, ele mesmo fala que tinha mosca voando nele, sabe? Então, assim, era uma situação precária que ele estava ali, né? É um sofrimento que a gente não consegue comparar, né? De um prisioneiro de guerra e um soldado que foi ferido em batalha, mas são sofrimentos do ser humano. E a gente pergunta, né? Se nós estivéssemos no lugar dele, o que nós faríamos? Por isso que amar os inimigos, a importância disso é a complexidade do perdão. Porque nós temos uma dificuldade muito grande em nos perdoar, em conseguir superar coisas que a gente fez
não é isso? E a gente ainda precisa perdoar os outros. Por que a fala é a gente ainda precisa? Porque na nossa consciência é lógico perdoar. Porque Jesus ensinou, mas porque a gente traz da nossa consciência uma potencialidade divina, como criaturas de Deus. E Deus sendo perfeito, a nossa potencialidade é seguir rumo à perfeição. Então, na nossa consciência, o lógico seria perdoar. Mas a sensibilidade do perdão é aquilo que muitos de nós ainda não temos, pelo menos não temos completamente. A sensibilidade de entender que aquilo ali aquela outra pessoa é um ser humano. O perdão, ele quebra completamente com qualquer barreira do egoísmo. Porque a gente tira da gente o foco e coloca no outro. O que para a gente é muito difícil. O perdão das ofensas e o amar aos nossos inimigos, nós estamos diante da tentativa de quebrar a barreira do egoísmo, porque nós somos muito autorreferentes o tempo inteiro. Nós estamos sempre supervalorizando o nosso sofrimento, o que a gente está passando, o que alguém que a gente conhece passou, o nosso sofrimento, o nosso isso, o nosso aquilo. Então, a gente está sempre focando na gente o tempo inteiro, esquecendo que a gente é uma comunidade, ou uma sociedade, qualquer coisa do tipo, mas esquecendo, acima de tudo, independente de qual organização social na qual a gente está inserida, que nós somos uma família universal. Então, o ato de perdoar é uma virtude que está dentro da caridade, talvez uma das mais difíceis, porque nós lidamos com os nossos inimigos desencarnados 24 horas por dia, e eles desejam, de maneira real, o nosso mal. Eles querem nos ver sofrer. E a gente tem que lidar com isso a partir da vigilância dos nossos pensamentos, porque eles nos controlam. Eles podem ser bons, eles podem ser ruins, eles podem ser qualquer tipo. Mas eles estão ali junto conosco. Eles causam na gente, quando a gente pega o livro dos Espíritos na parte, né, da influência dos Espíritos no mundo encarnado, no mundo terreno, não é esse o título, mas também não é a influência dos Espíritos em nossas vidas. Eu esqueci agora a parte da influência dos Espíritos no mundo corpóreo, que começa com a pergunta 459, que Kardec vai trazer ali, né, que ele compila as respostas dos espíritos em relação à influência que eles exercem sobre nós. Então, eles nos comandam, eles nos induzem, eles nos influenciam, eles são nossos inimigos, talvez acho que inimigos mais reais do que um colega de trabalho que brigou com a gente, ou que nos tratou mal, ou que fez alguma coisa contra nós. Porque nossa relação com os desencarnados, desses que estão ali, né, contra nós, é muito mais íntima do que com qualquer outro assim que a gente conhece na rua, evidentemente, né, que não está no nosso círculo reencarnatório, isso que eu estou querendo dizer. Então, é uma relação muito íntima, uma relação muito mais pessoal, uma relação de resgate que eu estou tendo ali. Então, eu tenho que exercitar um tipo de tolerância, que foi o tema da leitura do início do estudo, uma tolerância que também é uma forma da gente conseguir exercitar a caridade com alguém que está querendo nosso mal o tempo inteiro. Entende a complexidade do amar aos vossos inimigos? Nas instruções dos Espíritos dessa parte do Evangelho, a gente vai ver as partes do duelo, né? E como era comum, por exemplo, o duelo por alguma coisa, por alguém, por alguma posse, em que um matava o outro, uma coisa que está muito distante de nós. A gente não consegue entender isso, a gente tem que metaforizar um pouco aquela instrução para a nossa realidade. Mas a complexidade maior nem é essa, ou da vingança, etc. A complexidade é a questão de nós lidarmos com o nosso egoísmo, a questão autorreferente que a gente tem. Eu preciso falar autorreferente do que uma coisa egocêntrica, né? Porque nem todos nós temos um ego tão bem construído, mas no sentido da autorreferência, tudo é em relação a mim. Né? Isso tem a ver comigo, ou foi feito para me atingir, ou agora eu sou uma vítima. Então, essa centralização do eu o tempo inteiro, essa autorreferência constante que a gente tem. O amar aos vossos inimigos, que é uma sinonímia do perdão,
O conflito que traz dentro da gente é de nós lidarmos, ou de fazer com que a gente pense em lidar, ou tenha a tendência em pensar no que a gente precisa ou não fazer, em relação ao nosso egoísmo. Esse é o foco. Isso atualmente é uma coisa muito importante, porque a gente se depara o tempo inteiro com uma busca que ela é praticamente irrefreável pela compreensão, pela aceitação, pelo amor. Nós queremos ser compreendidos, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados, nós queremos ser exatamente quem nós somos, sem muita responsabilidade, sem muita disciplina, e as outras pessoas têm a obrigação de nos aceitarem, de nos amarem, de nos compreenderem. Então, a gente está sempre exigindo do outro muita coisa, e esquecendo que o outro exige a mesma coisa, e esquecendo que a gente tem que fazer alguma coisa também, nesse aspecto. Entende? Então, assim, o momento atual eu acho um momento interessante da gente pensar sobre essa temática, porque o que mais tem aí na televisão, nas notícias, ou sei lá no quê, essas exigências demais. Então, é exigido muito da sociedade determinado tipo de comportamento, é exigido muito da sociedade determinado de ação, nós temos. Não, primeiro que sempre que é imposto alguma coisa a alguém, é mais difícil da gente conseguir, se não existe uma disciplina e uma resiliência em relação a obedecer, a gente sempre encontra uma barreira, uma resistência em fazer aquilo ali que alguém disse que a gente tem que fazer. Porque a gente é tão autocentrado o tempo inteiro que a gente quer fazer exatamente o que a gente quer. Mas se alguém fala com a gente que a gente tem que fazer isso, eu tenho por quê? Né? Você está falando que eu tenho, mas sua relação comigo é qual para você poder me falar que tem. O que a gente tem que fazer, e aí realmente é a nossa obrigação, porque nós temos que ter essa noção de obediência e resignação, é aquilo que Jesus ensina. Não é isso? Então, se a gente tem uma responsabilidade e um ter que fazer, é o que Jesus nos ensinou, que já é uma coisa difícil demais. Entendeu? O resto a gente tem que manejar, o resto a gente tem que lidar. Então, assim, a situação central da temática perdão, da temática da gente conseguir amar alguém que nos fez o mal, é, antes de mais nada, entrar em contato com nós mesmos e entender que nós não somos o centro da situação o tempo inteiro, né? Que não é sobre nós o tempo inteiro que as coisas estão acontecendo. Cida falou, queremos que o outro faça, exigimos do outro aquilo que nós não damos conta de fazer. Mas isso é quase um jargão que a gente já tem, né? Que a gente exige do outro aquilo que o outro deve fazer. E isso vai ser uma constante em nossa vida, enquanto a gente não conseguir modificar em nós aquilo que nos faz exigir do outro alguma coisa. Entende o que eu estou falando? Porque exigir, quando a gente exige algo de alguém, nós estamos nos colocando numa escala de hierarquia, né, de superioridade. Porque eu estou exigindo de alguém que ele faça alguma coisa. Então, eu estou num lugar em que eu tenho ali uma importância capaz, ou então que me dá poder de exigir de alguém alguma coisa. Esse é o grande problema. Por isso que essa questão de exigir de alguém o que a gente queria, etc., etc., é mais complexo do que parece. Porque quando a gente exige, a gente se coloca numa escala assim que nós estamos superiores àquilo ali. Esperar do outro alguma coisa já é uma coisa muito complexa, porque toda vez que a gente espera alguma coisa, a chance de nós nos frustrar, a gente se frustrar é muito grande. Né? Então, quando eu fico esperando, quando eu crio uma expectativa, eu posso sofrer só de esperar alguma coisa, e eu posso sofrer se eu ficar frustrado em relação ao que aconteceu, não foi o que eu esperava. Então, isso é uma constante, isso vai se manter uma constante enquanto nós não conseguirmos ali dentro de nós entender que a gente não existe nada de ninguém e que a gente não é o centro de nada. Entende? A gente é o centro de nós mesmos no sentido que a gente tem
que é importante, pelo menos, que a gente consiga fazer uma revolução interior, e a palavra é essa, porque a gente vai lidar com muita coisa que está cristalizada, muito hábito cristalizado, para tentar ser alguém melhor. Entende? Se a gente lê o Evangelho que eu falo é o Novo Testamento, e a gente vê como é que Jesus ele age, e vê como é que Jesus ensina, mesmo que por uma palavra, e principalmente quando ele fala que a construção do reino de Deus ela acontece dentro dos nossos corações, a gente vai ver que tudo aquilo que Jesus fala para a gente, que seria, fala para a gente fazer não, né? Que ele exemplifica a maneira de fazer, tudo aquilo ali é uma maneira da gente nos despir de quem nós somos, entende? A gente precisa nos disciplinar no sentido de que nós temos hábitos que eles são seculares, nós temos hábitos milenares que eles vão traduzir nossas tendências. Então a gente precisa de uma disciplina muito grande para poder conseguir destruir realmente esses hábitos, destruir essas tendências e para a gente se tornar mais apto de nos entregar realmente ao bem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: amar aos vossos inimigos, nós temos que nos disciplinar em relação ao perdão, porque nós somos incapazes de maneira espontânea, perdoar alguém. Então, isso traz uma disciplina. Só que o amar aos inimigos exige de nós o quê? Um reconhecimento de quem nós realmente somos, da importância que nós atribuímos a nós mesmos em relação ao outro. Então, tudo que Jesus mostra sendo feito, traz para a gente um exemplo de viver, mas para que a gente viva, assim, 1/10 daquilo que Jesus fez, ou mostrou, ou viveu, a gente precisa, antes de mais nada, destruir em nós quem nós somos. A palavra é certa, porque às vezes destruir fica uma coisa talvez que traga um impacto até maior, mas é isso mesmo. Porque nós somos resultado daquilo que a gente faz. Nós somos resultado daquilo que a gente pensa. Então, nós somos o fruto de nós mesmos. O resultado daquilo que a gente fez, do que a gente acha e do que a gente faz, é o que nos define. Então, se a nossa definição está errada, se nossa definição está inadequada, a gente tem que destruir aquilo que está nos definindo, entendeu o que eu estou falando? Então, o que isso quer dizer? Quando a gente estuda um mandamento, ou quando a gente estuda uma maneira de viver, para a gente conseguir atingir aquilo ali que está sendo orientado, para a gente conseguir fazer, nos tornar apto, a gente tem que extirpar em nós aquilo que nos impede de fazer isso. Entendeu essa parte? Então, a autorreferência, ela vem no sentido de lutar contra nossas imperfeições. Então, a luta contra as nossas más tendências é o foco da evolução. Porque se a gente consegue tirar da gente as más tendências, nós vamos nos tornar abertos para poder fazer o bem. Então, nós nos transformaremos. Então, isso é legal demais. Porque quando a gente vê aquela enfermeira que eu comentei no início do estudo, que ela conseguiu cuidar daquele sargento, aquele coronel lá, do homem do exército, que matou a família dela, que estuprou ela conseguiu, a partir dessa conversão que ela fez, destruir, né, ela tirar dela o impedimento que ela tinha, ou seja, orgulho e egoísmo, e ponto final, ela conseguiu tirar aquilo ali dela para poder se tornar aberta na possibilidade, não de amar, porque exigir que ela ame aquilo ali também é muito complicado, mas de cuidar de maneira devotada, e a palavra usada no livro é cuidado excepcional, de uma pessoa que fez mal a ela o tempo inteiro, que destruiu praticamente a vida dela. Então, o ensinamento de Jesus, o reino de Deus, está nos nossos corações. Esse é muito profundo. A gente não está aqui na Terra sofrendo, porque a Terra é um lugar de sofrer. A Terra é para sofrer. Pronto. A Terra é para sofrer. Ponto final. Né? Não tem essa história de buscar para estar na Terra. Então, eu estou num lugar onde eu vou sofrer mais cedo ou mais tarde. Para eu construir o reino de Deus em mim, eu preciso me modificar. Então, quando eu falo da importância de amar o inimigo ou de perdoar,
eu estou falando em domar minhas más tendências, porque eu estou falando de uma revolução interna para poder destruir em mim aquilo que me impede de conseguir enxergar o outro como um sofredor tal e qual eu também sou, entende? É uma questão muito sutil. Senão a gente fica pensando que é exigido de nós muita coisa o tempo inteiro, entendeu? Então, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, mas eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer... Nada disso, ai. A luta toda é para poder modificar, é para poder retirar de mim essas resistências que parecem que são inatas, ou parecem que são nossas. É tentar tirar de nós a resistência do orgulho e do egoísmo, para possibilitar que, a partir de então, eu fique aberto para poder conseguir amar de verdade, quer dizer, amar do jeito, né, que se espera que eu amo o meu próximo. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Profundas as reflexões. Quebrar isso aí, Senhor, Senhor. Mas tá bom. Menino, nossa gratidão. Você termina para a gente com a prece? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, se não quiser, você termina para a gente com a prece. Ô, Ademir, boa noite, né? Oi. O que eu gostei do finalzinho que ele disse aí. A gente tem que tratar, a gente, pelo menos, as máscaras densas. Então, assim, se a gente conseguir, pelo menos, dar uma desanuviada nessa máscara que a gente tem, já é um bom caminho. Eu gostei dessa frase dele, máscara densa. E vamos falar de perdão, né? Porque uma das... eu tenho desconfiança que uma das missões mais difíceis que temos aqui para tentar evoluir meio centímetro é essa imperfeição que a gente tem, essas dificuldades da gente tem para limpar-se com o outro, né? Totalmente agradecida. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para poder estudar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre a nossa situação pessoal atual e o que nós estamos fazendo disso. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos para poder estudar, que as reflexões de hoje possam nos servir de alguma maneira para poder nos auxiliar na nossa caminhada e que as luzes derramadas durante essa reunião possam nos fortalecer durante a semana. Assim seja, graças a Deus.